não sei se ele é situação, se ele é oposição, não sei, daqui a pouco nós vamos saber. Primeiro, boa noite, Dinho Leite, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, Guima, boa noite a todos do Toque de Bola, nossos amigos Zé Carlos Vanderlei, Vitinho, nossos amigos aqui no controle. Josué e o Emanuel. Josué e Emanuel, prazer enorme estar de volta aqui para nós falarmos de futebol. Estamos num período diferente, mas o futebol sempre estará em pauta, né? Principalmente aqui na 96. Muito bem. Tá desgostoso com o Asa. Eu tô vendo tanta gente. Na segunda-feira eu fui injustiçado. O outro, eu tenho magoado. Você estaria o quê? Qual o sentimento neste momento a expressar? Motivado. Olha, eu diria triste, né? Desmotivado, porque a gente sabe, dá até para dizer, desmotivado de estar já há tanto tempo na Série D. E nós não podemos falar igual, nós somos um torcedor comum, mas por o tempo que passamos na diretoria, principalmente junto com o doutor Luciano Machado, que esteve aqui quando conseguimos ser bicampeão, e nós chegamos também já com essa turma passou toda por com o Zé Dadan, que chegamos num ponto assim maravilhoso do Asa ser Série B, e depois dessa descida da Série B para D, dá realmente uma tristeza, que a gente sabe a dificuldade, e a gente por essa experiência, não é tão fácil falar. O torcedor pode dizer o que quiser, mas para você realmente ter um acesso, quando você chega na Série D para voltar para C e para B, é uma longa viagem. Onde é que você vê o problema? Você tá de fora. É igual aquele cara que tá vendo o jogo de xadrez. Quem tá de fora tá vendo mais do que quem tá no jogo. O grande problema está na formação do elenco do time. Exatamente, eu não sei, eu vejo muita gente que tem competência, mas eu acho que falta, isso já foi comentado, eu vejo o doutor Celso sempre fez um trabalho maravilhoso pelo Asa. Todo mundo tem muito a fazer, muita coisa a fazer. Então o Asa precisa se profissionalizar mais. Precisamos de um diretor de futebol, um executivo de futebol. Recursos pouco. Você tem que acertar, tem que procurar, no máximo, acertar nas contratações. Nós tivemos esse ano um time que daria um equilíbrio muito grande da Série D. Não tem nenhum bicho-papão. A gente está vendo agora o Brasiliense, que na segunda fase realmente cresceu, mas os outros, o próprio 13 que perdeu, eu não via tanta diferença do 13 pro Asa. A diferença é que realmente o nosso ataque não funcionou, o nosso ataque foi inoperante. Então, na Série D, eu espero que dê tudo certo de novo. Quem é torcedor desestimula e tudo, mas a esperança, o amor, o clube vai superando tudo. Então eu acho o seguinte, eu acho que tem que tentar errar o menos possível. Ninguém erra porque quer, a verdade é essa. Tem a questão financeira, mas tem que ter um técnico também que tenha um posicionamento mais definido de contratações e trazer contratações que sejam pontuais. É fácil falar, difícil é fazer, mas dá para acertar. Os outros não acertam porque a gente não acerta. A gente, infelizmente, vem há muitos anos, não vem acertando isso. E o torcedor realmente fica desacreditado, fica desestimulado. Mas vamos ver o que acontece aí, vamos ver o que vem pela frente para tentar, porque se nós tivéssemos um ataque um pouco, talvez até menos ruim do que isso, vamos dizer assim, talvez tivesse dado certo. Ô Dinho Leite, vou passar a bola para o Oswaldo, para o Vanderlei, para o Victor. Eu só queria saber de você o seguinte: o presidente Rogério Siqueira, é inegável o trabalho dele na estrutura do clube. Eu queria que você analisasse o todo e gostaria que você, ao final, desse uma nota para a administração do Rogério, do trabalho que está sendo feito. Por quê? Porque ele que está na vitrine e a gente está aqui falando de eleição que está próxima a acontecer em novembro, e a gente gostaria de saber, você de fora, como conselheiro do Asa, de que forma você tem ouvido comentários com relação a esse trabalho que ele realiza e essa questão da permanência, se vai permanecer e não permanecendo, qual seria o nome, enfim, faça aí um resumo do que você está achando e da administração do Rogério Siqueira. Olha, eu acho
como eu sinto a maioria do torcedor e do conselheiro, dos diretores, inclusive alguns ex-diretores, como os que passaram aqui essa semana, meu amigo Luciano, meu amigo Zé Dadá, todo mundo aprovando, como eu aprovo também a administração do Rogério, principalmente na infraestrutura do clube. Eu acho que ninguém fez tanto como ele fez. O Rogério precisa, já teve muita ajuda, mas o Rogério precisaria, o certo até, agora isso aí é com ele, era continuar e precisar ser mais ajudado, montar mais essa coisa mais do futebol, do executivo para ajudar ele. E eu tenho certeza que se o Rogério continuar, vai ter o apoio de todos e acertar agora essa parte para nós sairmos dessa mísera Série D, porque não é fácil não. Não sendo ele, quem seria na sua opinião? Aí teria que os melhores nomes passaram aqui essa semana, o próprio Luciano Machado, o próprio Zé Dadanco, um nome de consenso que não deixe também do Rogério estar por perto. De Leite nem imagino. O Rogério, eu estarei por perto até, não, eu acho que perto na presidência ou perto de quem for o presidente? Perto de quem estiver presidente. Você não perto pensa da presidência. Eu, quando conheci você, já tá animado, eu quero ser presidente. Um dia eu tô lá comandando, vai ser eu sou o cara. Desistiu? Rapaz, nós tivemos já, Guima, um período aí que nós demos a nossa contribuição, principalmente de 99 a 2001. Nós tivemos muito presente, 2002, até 2002, nós tivemos muito presente mesmo, muito com vários municípios ajudando. Eu vi aqui quando o Luciano dizia que naquela época o município dava R$5.000, entendeu? E nós conseguimos com os outros municípios quase o dobro disso, com os outros municípios em torno aqui pequeno, mas era muito pouco. Hoje a gente sabe que a situação de todos os municípios são bem melhores, a situação financeira é bem melhor e Arapiraca já faz realmente a sua parte. A parte de Arapiraca eu acho que é uma contribuição muito boa, muito generosa. Precisa se realmente trabalhar com esses recursos, tentando acertar o máximo possível. Eu sei que ninguém quer errar, repito, mas a gente precisa acertar, porque não dá mais para continuar nessa Série D, não é possível. E outra coisa, correndo o risco de ficar sem série, ainda tem sem calendário, porque Série D não lhe garante nada, você não tem uma garantia, porque não tem mais Série E para você cair para E, então você tem que ver, já fazer um grande planejamento no campeonato, ver o que é que vai acontecer, foi dito aqui também, concorda com CSA e CRB, pra gente estar na briga, graças a Deus estamos mantendo o calendário, isso é muito bom, esse calendário de se manter é bom. Agora vamos ver se esse calendário sai da B para C, nós temos que sair dessa Série D. Rapidinho, para ter ideia sobre essa questão do calendário, né? A gente observa que a Série D tá agora na fase do mata-mata do acesso. Brasiliense e Itabaiana estão nessa fase. Se não conseguirem subir para a Série C, ano que vem não terão calendários, não disputarão competições nacionais. Por exemplo, Sergipe é o Sergipe e o Lagarto. E aí o Itabaiana não tem calendário para o ano que vem. Precisa subir agora para se manter aí em uma série do Campeonato Brasileiro. Oswaldo Barbosa. Primeiro, Guima, complementar o nosso amigo Dinho, dizer que é uma satisfação, uma alegria grande falar sobre futebol, principalmente falar sobre o Asa aqui no nosso Toque de Bola. E só antes de eu fazer a minha pergunta ao Dinho, dizer o seguinte, né? Que como nós temos aqui na bancada 3 torcedores, hoje é aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha. Então, parabéns a toda a nação vascaína pelos 126 anos do Vasco. O Dinho é vascaíno, eu sou vascaíno, o Vanderlei é vascaíno, enfim. Então, parabéns aí ao Vasco. Veja só, Guimarães. Primeiro, eu fico olhando o seguinte. Será que um dia a gente vai trazer um convidado para sentar nessa cadeira e você vai fazer essa pergunta e diz, se não for o Rogério, você topa, o cara disser topo. Eu acho que o primeiro grande desafio nesse período vai ser esse nosso. Encontrar alguém, né? Sentar alguém nessa cadeira e a pergunta seja feita. Se o Rogério não quiser, você topa, o cara disser topa. Mas eu não estou dizendo que é o caso do Dio, nem do doutor Luciano, nem do Zé.
Agora, às vezes, e o objetivo aqui não é tocar terror em ambiente nenhum, mas às vezes, sabe, Guimarães, eu acho assim, o ambiente do Asa, entre aspas, muito bonzinho. Eu acho o ambiente do Asa muito unido. E que na prática, às vezes, conhecendo os bastidores, não é tanto assim, não. Mas parece que quando a gente fala de eleição do Asa, tem uma concorrência de chapas, é como o diabo foge da cruz, como diz o ditado. E eu acho que isso pode tornar o Asa maior, gigante. Eu acho que não é crime nenhum, não. Você despertar o interesse de alguém de ser presidente e de encontro de quem está. Eu acho que isso, na minha opinião, isso iria engrandecer mais o Asa, ia efervescer mais o Asa para o bem, não é para o pior, não. A gente precisa acabar com esse medo que tem em Arapiraca. Não, a eleição do Asa tem que unir todo mundo, tem que juntar todo mundo, tem que ver o que é o melhor. Meu irmão, se aparecer alguém que tem o mesmo pensamento que queira pegar, vai ser bom pro Asa. Veja aqui em Maceió, o Rafael Tenório liderou o CSA há anos, teve eleição no CSA, o Marcelo Brabo botou lá a cara dele, com o grupo dele, foi pro voto, perdeu a eleição. O doutor Marcelo hoje faz parte da direção que está à frente do CSA. O Rafael Tenório saiu recentemente. O mundo vai se acabar, o CSA acabou, não tem mais vida. Eu fui um dos que gritei aqui e assumo. Acho que a presidente Miriam correu um risco muito grande, colocando inclusive em dúvida o futuro da instituição. Mas olha aí a resposta. A coragem da Miriam, que modificou tudo, que reformulou tudo. E o CSA hoje já apresentou um planejamento para 2025. Já tem técnico renovado, jogadores com contrato para o ano que vem. Então acho que a gente precisa um pouco assim, Arapiraca, perder um pouco esse milindre. Não, se não for todo mundo unido é pior pro Asa. Eu acho que independentemente de nomes, o Asa vai continuar, o Asa vai seguir a sua vida. Se o presidente Rogério quiser, eu acho que ele tem o apoio da maioria pelo trabalho que fez. Se ele não quiser, tem que continuar, a vida tem que seguir. Era nesse sentido que eu queria ouvir a opinião do Dinho. Boa noite, meu amigo Oswaldo. Prazer imenso estar aqui falando com você e com todos os nossos telespectadores também, né? Uhum. Olha, Oswaldo, eu acho que você disse tudo aí. Não é, futebol pode se fazer também com democracia. Democracia sadia, tudo bem. Claro que vem isso, nós há muito tempo que não sabemos o que é uma eleição assim, de duas chapas, com disputas e tudo. Não, realmente não houve isso. Pode ser, mas a instituição Asa se diz tudo. Todos os presidentes, como eu já fui, doutor Luciano, eu do conselho, executivos e conselheiros passam e a instituição fica, entendeu? Aí o que eu acho é o seguinte, aí não foi tocado nesse assunto, mas se precisa também essas questões de eleição, que a gente vai falar, eu acho que daqui a pouco também, da antecipação, que é o que se comenta aqui. E qualquer um, claro, que vai tentar sempre se unir, mas se tem alguém que tem capacidade e tem coragem também para quebrar essa barreira que realmente existe, dizer, eu quero ser candidato, se quem quiser me apoiar, é um direito de qualquer chapa montar e ir para a disputa da eleição. Eu acho que isso também é democracia. Não vejo também assim para criar nenhuma área. Tem que acabar com isso também. Foi discutido isso aqui antes. Às vezes o camarada é torcedor do Asa, mas por conta de alguém que ele não gosta ou não tem simpatia, tá à frente do Asa, ele começa a torcer contra. Então, para mim, esse não é torcedor. O cara que é o torcedor que diz ser torcedor, que fica naquela, quanto mais derrota, melhor, quanto mais o time descer, melhor, não. Isso pode ter a eleição aqui, vai ter a eleição, vamos supor que seja antecipada em setembro. Ganhou quem ganhou. Você concorda com a antecipação? Quem ganhou, concorda com a antecipação. Quem ganhou, quem ganhou vai assumir o Asa e quem perdeu vai ajudar quem assumir. Eu acho que deveria ter essa é uma forma de dizer o quanto gosta do time e ter essa humildade para se juntar. Passou a eleição, acabou.
É que nem a gente vai entrar numa partida de futebol, vai fazer um racha, a gente vai dividir aqui, tem 6, 3 vai para um lado, tem para o outro. Para mim, do pescoço para baixo é canela. Agora passou depois, acabou, vamos se juntar e bater papo e falar do que houve na partida. Exatamente, eu acho que se de repente você tem o Rogério, não, o Rogério decidiu continuar, mas se mesmo o Rogério decidido continuar, se aparecer uma outra pessoa ou outras pessoas que queiram colocar o nome à disposição dos conselheiros do Asa, não significa que essas pessoas não queiram tanto o bem do Asa quanto o Rogério e o seu grupo. Não significa que essas pessoas não queiram torcer pelo Asa. Eu acho que a gente precisa ter esse entendimento na eleição do Asa. Claro que se você puder unir todos os ex-presidentes com o atual presidente, você formar um chapão, você formar uma chapa só, todo mundo realmente unido na prática de fato e de direito, maravilha. Mas se isso não acontecer, é como se tivesse mais uma chapa na eleição do Asa, é como se tivessem rachando o Asa, dividindo o Asa, que isso não é bom pro Asa. Não. Uma eleição é um jogo de propostas, né? Exatamente, de repente o Rogério, como todos nós falamos aqui, o Rogério, a administração dele é marcada muito mais pela parte estrutural, estruturou o clube, juridicamente está saneando ainda mais o clube, mas teve falhas. Democraticamente pode aparecer um outro grupo formado por outras pessoas, tão torcedores quanto, e de repente acham, entendem que eles podem dar sequência naquilo que foi feito de bom e melhorar muito mais aquilo que não foi feito na gestão do Rogério. O que é que há de errado nisso? O que é que o Asa vai perder nisso? Eu sinceramente não vejo por aí. Eu acho até, sabe, Oswaldo, se isso acontecesse de uma forma passiva, seria legal, porque a gente ia analisar, olha, o Asa tá ficando muito maior, tá se valorizando mais, tá ficando grande realmente, porque hoje as pessoas agora estão disputando para ser presidente do Asa, o que a gente há muito tempo não vê também. É uma dificuldade para alguém assumir quando sai o presidente, é uma complicação para encontrar um nome para ser presidente. E tem mais? Pois não. Mas tem. Um abraço aqui pro Jim, que é uma pessoa maravilhosa, tem uma amizade fantástica. A questão justamente aqui é essa, porque não, você, quando termina, como agora, para se fazer uma eleição, a grande dificuldade é o nome. Esse nome que vem, eu não tenho tempo, eu não posso, não dá para mim, não vai. Aí como é que você vai ter uma chapa aqui para realmente bater com a outra? Não vai acontecer nunca. É difícil encontrar um, né? É isso que eu ia dizer. É difícil você encontrar um para chegar. É grande dificuldade. Mas aí ontem, eu não estou dizendo, viu, que é o caso do Zé Dadan. Longe disso. O Guimarães fez uma pergunta ontem, de que forma? Todos defendem o nome do Rogério. Sim, defendemos o nome do Rogério. Vamos imaginar uma reunião. Rogério, Zé Dadan, com o doutor Luciano, Dinho Leite, Zé de Oliveira Barbosa, que é o Zé Negão, e vai acontecer. Diretores atuais, certo? Os conselheiros, como foi dito aqui, tem um grupo de conselheiros do Asa. Beleza, o Guimarães fez essa pergunta. Aí o Guimarães perguntou o seguinte: se o Rogério disser que não quer, todos apoiam o nome que o Rogério indicar? O Zé Negão o Zé Dadan disse não. Assim também não. Se o Rogério quiser, todo mundo vai apoiar, mas não significa que todos irão apoiar o que ele quer. Aí eu lhe pergunto, se isso acontecer na prática e aparecer na hora lá na reunião, dizer o seguinte: tudo bem, Rogério, você não quer mais, você está indicando fulano, mas a maioria não quer fulano. O Rogério de repente diz: tudo bem, mas eu vou lançar minha chapa com esse nome aqui que representa o meu grupo. É pecado as pessoas que estão na reunião e que não concordam com o nome que não seja o Rogério lançar uma outra chapa? Não, claro que não. É nesse sentido que eu tô colocando. Sim, aí uma questão. Ninguém vai ser menos ou mais torcedor do Asa. É uma questão de democracia, que é o conselho do clube é assim, né? Trabalha com democracia, com essa coisa de realmente ter a discussão, mas foi feita a pergunta a ele aqui também, ao Zé, se ele é a favor de chapa única, que ele é a favor de uma chapa única.
Olha só. Mas aí são pensamentos diferentes. Sim, são. O que eu digo, sabe, Vanderlei e Dinho Leite, Victor e Oswaldo e amigos, o Asa precisava antecipar tudo isso. Eu penso o seguinte, você falou agora há pouco do CSA. Aliás, há poucos dias atrás você falava de um time aí que já tinha contratado técnico, já tinha contratado jogador, já estava tudo apalavrado. Essa questão de se antecipar ao tempo e de você ganhar tempo e de ter mais tranquilidade e não ter problemas lá na frente. Você antecipou, já renovou com o técnico. Você é o treinador. Quero nem saber. Toda a comissão técnica atual e 7 jogadores já estão certos de permanecer. Saiu na frente da largada. Então você já sabe o que quer, então vamos à luta. Eu acho a eleição em novembro, se o Rogério vai permanecer, excelente, maravilha, segue o jogo. Ele já tem o pensamento dele, já tem a linha de trabalho dele, já tem a equipe dele na cabeça. Mas se ele chega em novembro, gente, eu não quero não. Vou não, porque eu tenho meus afazeres, até porque ele já disse que não queria, né? Não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse a você, disse aqui ao público, dizendo que não queria, que não ia dar, porque já fez o trabalho dele e cá para nós ele fez muito bem feito, porque né, se não acertou muito no futebol, mas o Asa tem um calendário para o próximo ano, isso é um ponto positivo. A parte administrativa também acertou muito. Então, se o Roger diz, eu não quero, aí vamos procurar o nome, quem é o nome? Mas se a gente se antecipa, a gente ganha tempo. Então antecipa a eleição. Rogério, vai ficar? Não posso, não quero, não tenho tempo, essa coisa toda. Então vamos lá, minha gente, vamos ver, escolher logo o nome. Então quem é o nome? O nome é o Vitor. Então Vitor Hugo é o nome? Tudo bem. Então Vitor Hugo será eleito já de imediato, ou em novembro, mas ele com a certeza que vai ser o presidente com apoio de todo mundo, porque aí ele já começa o quê? A se preparar, se estruturar. São 60 dias de setembro para novembro. A pré-copa do Nordeste é em dezembro. Exatamente. Aí vem a questão de contratação, de formação de elenco. Sem contar essa situação aí, realmente, se amanhã disser, não tem definição em novembro ainda de quem é o candidato, como é que vai ficar essa situação? Não é? Então... É simples de responder, viu, Guima? Você tá lembrado de quando começou a pré-temporada para esse ano? Na segunda quinzena de novembro. Pois é. Quer dizer, se não antecipar, a eleição ainda vai ser em novembro. E é evidente que o Rogério é um cara inteligente e ele sabe que se ele vai ficar, ele pode fazer. Se ele vai ficar, ele já pode começar a definir com o treinador, com o jogador, com o executivo de futebol, enfim. Se ele vai ficar, tá lá mesmo, então já define o jogo. Mas se não vai ficar, ele não pode nem acertar com o treinador, porque de repente entra um outro nome e diz, não, esse treinador eu não quero não. Eu acho que essa reunião, não sei se você recebeu o convite. O Zé da Danga falou ontem que tem a data já marcada aí para essa reunião do conselho, né? E isso já vai dar nessa reunião uma definição realmente de nome, se ele fica ou se não fica, e um nome que pode ser consenso. O Zé também é a favor de antecipar, né, as eleições aí. Então, ele disse, olha, tudo vai depender desta reunião que vai acontecer. Eu não sei se ele falou que é dia 28. Não, ele não falou datas. Não falou datas. Não, ele disse que já recebeu a informação no grupo da realização da reunião. Aí eu não sei quem perguntou, tem data? Ele disse, não, data ainda não. Mas a mensagem que eu recebi é da realização em breve dessa reunião. Isso, formada mais ou menos aí pelos 70 conselheiros do Asa. O Asa tem grandes nomes, essa que é a realidade, tem nomes assim maravilhosos, mas quando você olha para um, eu não. A maioria não quer. Eu não posso. Aí você olha pro outro, você olha e olha pra Mas eu acho, Guima, que é justamente por conta dessa situação de indefinição do Rogério. Ninguém vai se colocar que tá querendo, que quer ser o presidente, se o Rogério, que é o atual presidente, ainda não se definiu. Eu acredito que passa muito mais por isso. A partir do momento que o Rogério tomar a decisão, aí a gente vai ter a ciência de agora, que realmente esse negócio de futebol, viu, Vitor? Oi. Esse negócio de futebol é interessante. Essas reuniões assim para escolher, Guimarães conhece bem também, para escolher assim o futuro presidente, os futuros dirigentes.
Quando eu era setorista dos grandes clubes aqui da capital, aí certa vez, e a gente tinha liberdade para isso, se fez uma reunião dessa, Vanderlei, para se de repente pensar um nome, se formar uma direção, isso, aquilo, outro, e a imprensa tinha liberdade de acompanhar. Eu não vou dizer o nome, mas o cidadão que eu conheci muito, até Deus já está no andar de cima, em outro patamar, em outro plano, mas ele dizia o seguinte: rapaz, tem que ser assim, tem que fazer assim, não pode ser diferente, não sei o quê. E foi pra reunião. Aí, resultado, na reunião, aí o presidente do conselho abriu a reunião e disse: olha, está sendo colocado aqui à mesa uma sugestão para se formar uma junta administrativa. 10 conselheiros irão assumir o clube, cada um vai dar X por mês. Ele meteu a mão no bolso assim, o celular, não tinha ninguém ligando. Ele disse: oi, pois não, eu estou numa reunião, eu estou saindo aqui da sala, só um minutinho aqui para falar direito com você. Aí, quando o resultado falou em dinheiro, o cara já pegou o celular e disse: olha, um minutinho só que tá ruim a ligação. Eu vou sair da sala um minutinho. Saiu da sala, não voltou até hoje. Acontece, né? Agora, Dinho Leite, vamos lá. É evidente que a gente vai ter novidades depois dessa reunião. Espero que você não está sabendo dessa reunião? Não, eu não estou sabendo ainda dessa reunião. Eu já vi comentários, é que eu disse, eu estou muito nesse momento um pouco desligado. Imagino. Mas eu tenho, principalmente com o Zé Dadanco, a gente tem um convívio com todos. Tem um convívio e eu já vi, essa reunião deve existir aí, vai acontecer no mais tardar no início do próximo mês, eu acho. No que você concorda com o candidato, você ouviu as duas entrevistas, a do Luciano Machado e a do Zé Dadanco? Partes. O Luciano Machado é favorável a uma contratação de um diretor de futebol de imediato. Seria o primeiro passo, seria a contratação de um diretor de futebol. Esse diretor de futebol, que na época o diretor dele foi o Carlos Alberto Andrade, e ele também tinha um vínculo muito forte com pessoas da federação, Gustavo Feijó, a família Feijó, e aí se montou um time e conseguiu resultados. Você também é favorável, tem o mesmo pensamento, a linha de pensamento? O Asa precisa de alguém que possa dedicar dia e noite ao departamento de futebol? Sem dúvida alguma, eu acho que o caminho é esse. É um investimento que vai valer a pena. Claro, você tem que encontrar também um profissional de uma boa índole, de um bom caráter, porque futebol, você sabe que tem de tudo. Futebol não, na vida da gente. Então você tem que escolher um profissional que você conheça, que já saiba e que ele conheça demais de futebol. Ele falava também com relação à base, que o Asa precisava ter uma base, se não a base do Júnior de Sub-20, que o Asa não fez, né? Não revelou muitos jogadores, pelo menos eu acredito que não, porque até agora ninguém se apresentou, mas ele falava do Asa manter alguns jogadores desses que passaram. Esse ano, você tem desses aí desse ano, essa temporada, tem alguém que você ficaria, você tivesse à frente do departamento de futebol, você renovaria com alguém ou ninguém escapa da sua guilhotina, do seu pilotão do fuzilamento? Essa pergunta. Olha, mas eu acho que alguns, sei lá, uns 2 ou 3 jogadores aí. Só 2 ou 3? Eu diria sempre, principalmente o Didira, apesar da idade, mas pelo o guerreiro que ele é, sabe? É o guerreiro que é um jogador que pode ainda nos ajudar, mas precisaria dar uma reformada muito grande no elenco. Já tem um que eu acho que tem aquele menino que foi embora também, que é o Wesley, né, também. Wesley. Inclusive o Wesley estava com tudo certo no futebol do misto, né? Inclusive a gente entrevistou ele aqui, só que chegou uma proposta melhor para ele, né, de fora do país, e ele acabou deixando o misto e acertou com essa equipe. Eu já trago até o nome da equipe, porque... Acho que ele vai jogar em Malta. Vai jogar longe. Exatamente. E teria o próprio Gabriel, que só jogou muita bola contra o Inter, mas não é possível que ele desapareceu. Até pra próxima temporada. Ele acertou com o Sliema Wanderer de Malta. Vai receber em dinheiro maltês. Eu não sei, o Gabriel,
eu acho que ele tem potencial para jogar mais, porque aquele jogo do Inter, ele jogou uma bola e depois acertou com o Operário do Paraná, deu tá na uma Série caída, B. pelo menos tá na Série B, ver se ele rende, mas ele não vinha ultimamente, ele caiu muito o rendimento dele. Desses jogadores, desses jogadores que passaram no Asa, os melhores acertos foram do Gabriel e agora desse rapaz, o Wesley. E o Kelton também, de certa forma, foi por Volta Redonda, né? Também, né? É um jogador novo, eu concordo, porque é um jogador que ainda tem estrada, ele precisa ser aperfeiçoado na finalização, no passe, mas é um jogador que pode ser também. O João Cabral foi parar no Zumbi de União dos Palmares. Sim, e no ataque você ficaria com alguém? E a opinião de no ataque cardíaco. É um Zumbi. Foi o principal ponto da Não, acho que com todo respeito ao povo de União dos Palmares, pode mandar também pra lá, não tem problema. Eu acho que o Igaci não, que eu vou torcer também por aqui, pelo Igaci, que é nosso vizinho. O pessoal que tem uma ligação muito grande com a gente aqui, Arapiraca, Caraíba. Se você vai torcer pelo Igaci, Dio, leva o Flávio Souza pra lá. Não, aí Oswaldo, se você for empresário nesse ramo, você já tá falido. Amanhã vai acontecer a apresentação de todo o elenco como técnica do Igaci. Ainda bem que eu não sou, viu? Como é? Eu tô dizendo. Leva o Flávio Souza também. Essa do Flávio Souza, pra mim, foi o mico do ano. Eu também concordo, Oswaldo. Mas foi o principal ponto negativo, o ataque? A assessoria de imprensa do Igaci mandou o convite, viu, Guima? Pronto. A apresentação de todo o elenco e comissão técnica amanhã às 19 horas. Legal. Aí, o povo de Igaci deve estar me detestando nesse momento agora. Esse rapaz quer botar o Flávio Souza aqui. Foi o principal ponto negativo, o ataque do Asa? Eu acho que sim. Não escapa ninguém. Ataque, infelizmente. Rapaz, o João Cabral fez um gol de meia bicicleta. O Grafite é um aquele bom cara jogador. vai arrebentar. O Grafite é um bom jogador. Eu não considero o Grafite um jogador ruim, não. Eu considero o Grafite um jogador interessante para um banco. Mas depois compor um elenco. Sim, para ter um elenco. Aí sim, tudo bem. Não é? Ô Guima, o Grafite não é mau jogador. Mas o Grafite veio como reforço pro Asa disputar uma Série D que era reserva no CSE. Porque o Grafite não era titular do CSE no Campeonato Alagoano, é só o Vitor que cobriu muito o CSE, é só você pegar a ficha técnica do jogo do CSE no Alagoano. O Grafite não era titular, o Grafite veio junto com o Ítalo Rogério, que eram dois jogadores de confiança do Rogério Fonseca. O Ítalo era titular no CSE, mas o Grafite não era titular no CSE. No começo. Aí você vai entender como reforço para uma Série D. No começo eu até me entusiasmei um pouco com o Edilson. Muitas firulas pra lá e pra cá, essa coisa toda. Nunca me o jogador que mais me enganou nos últimos anos, e aí eu assumo a minha culpa. Eu erro, sou ser humano, mas eu vou até falar baixinho aqui. Mas o Tiaguinho. Mas também não teve as oportunidades. Não foi, não jogou, cara. Mas você só tem oportunidade naquilo que você apresenta no treinamento, Guimarães. Mas assim, nem sempre. Porque eu tenho a lembrança do Touro. Do Touro que. Sim. Por isso que ele jogava, porque no treinamento arrebentava. Mas no jogo era miséria. Aí não jogou mais. Mas se o cara treina bem, não tem treinador maluco no mundo que não bota pra jogar. Eu acredito que foi o ponto, concordo com o Dinho, foi o ponto onde precisava de imediato. A gente teve tempo pra isso, que a gente virou o turno praticamente em primeiro. Mas assim, existia, mesmo virando em primeiro, existia uma unanimidade. Se você ouvisse qualquer jogador, porque os gols que eram feitos não eram feitos pelos atacantes. Verdade. Não é? Os gols que o Asa fez na época, não fez com o atacante marcando, com a dupla de ataque funcionando. Então já tinha sido detectado o problema. Era ali que tinha que ser corrigido? Com certeza, eu acho que aí nós não foi consertado, a verdade é essa. Por isso que essas questões, até para você contratar um executivo de futebol, se você começar cedo, você vai ter um maior número de profissionais de competência disponíveis. Da mesma forma acontece com o atleta, com o jogador. Você contratado, agora você chegar no final da série, já na reta final da competição,
Para contratar atacante, meu amigo, aí é complicado. Como é que você na Série D vai trazer um cara da Série C? Isso. É muito complicado. Se você começa cedo e na hora que você vê o erro ali, tá faltando, você resolve logo, aí a coisa vai dar certo. Mas é aí onde entra, viu, Dinho? Justamente aquilo que eu tenho cobrado, que todos cobram. Eu, da minha opinião, e eu venho dizendo isso, não é de hoje. Eu venho dizendo isso há anos. O que está precisando ao Asa é profissionalizar setores. E aí, resultado. O Guimarães tocou no assunto, porque nós tivemos um início maravilhoso. É aí onde entra a diferença do profissional da bola. O cara que é profissional, o cara que não é apaixonado, que não é torcedor. O cara é profissional. Porque muitas das vezes no futebol as vitórias elas escondem muitas coisas. Muitas coisas. E às vezes ela ensina muita coisa. Então, de repente, aquele caminho maravilhoso do Asa, de repente, no final, se você fizer uma análise fria, ela pode ter sido talvez a coisa mais maléfica para o time na sequência do campeonato. Porque muitos, de repente, começaram a agir pela emoção, pelo calor da emoção. O lado torcedor falou muito mais alto do que o lado profissional. Não, tá vendo aí, nós temos time para subir, nós já mostramos que nós temos um time muito competitivo, o torcedor pode aguardar, pode esperar, que esse time vai longe, esse time vai onde muita gente... E de repente, se você tem um cara mais racional no futebol, mais profissional, o cara pode chegar e dizer assim, calma, pera um pouquinho. Isso que nós falamos aqui, nós ganhamos, mas veja o nosso ataque. Veja o que nós não produzimos ofensivamente. Nós temos carências no nosso elenco. E a hora de buscar é agora. Não é quando a gente se classificar para o mata-mata, não. Então, às vezes, um cara racional, profissional, conhecedor do mercado da bola, seja justamente no momento como esse que ele entra. E é aquilo que a gente cobra. E que, infelizmente, há muito tempo não tem no time do Asa. Há muitos anos, não é de hoje, não. Houve uma grande discussão também aqui sobre a questão da quantidade de jogadores que o Asa contratou. Foram mais de 30 jogadores. A sua opinião, foi desnecessário essa quantidade? Qual seria a quantidade ideal para o Asa trabalhar a equipe? Primeiro, até complementando, Oswaldo, o Asa iniciou essa Série D enganando muito apaixonado, torcedor apaixonado, mas o profissional, principalmente vocês que cobrem, que já tem realmente uma experiência com futebol, não se enganaram, mas o torcedor se engana porque o time começou ganhando tudo, então isso aí encobriu muita coisa, infelizmente aí veio lá na frente todo o prejuízo. É verdade. A questão do número de profissionais, isso é um custo também que termina ficando muito alto, porque todo jogador você tem documentação dele, tem passagem, mas é muito melhor você de imediato, quando vê que o profissional não serve, demitir do que ficar montando realmente um monte de jogador no clube, que muitos não tiveram nem oportunidade. Essa é a verdade. Muito jogador, não dá nem para você julgar o cara, porque o cara praticamente não jogou. Então, verdade. Fica muito, eu acho que, claro que se você tem um elenco com pelo menos um banco de reserva muito forte, quase que praticamente igual ao outro, eu acho que é necessário. Aí é qualidade. No não mínimo é quantidade, aí, né? Não quantidade. No mínimo aí, pelo menos uns 26 atletas, eu acho. No máximo. Não você chegar a 36, tem casos até de 40, e quando bota a contratação que não deu certo, é um número absurdo. O presidente, o ex-presidente da Danco, não foi o Luciano que defendeu o número de 20. Por que 20? 20 profissionais, você poderia trabalhar o complemento com os amadores, com o sub-20, que é uma coisa... Mas o Asa não tem hoje, né? Mas tem que ter, precisa ter. E sim, é uma coisa claro. que o Asa precisa resgatar isso aí também, né, Dinho? Porque você participou de grandes equipes do Asa com a base da casa, até o título do Asa foi conquistado com certos jogadores da casa. Muitos jogadores, exatamente. Certo. O Asa esse ano fez um trabalho em Junqueiro, nada contra, mas assim, o Asa tem que jogar aqui em Arapiraca. O Oswaldo bateu nessa tese e eu tô com ele.
O Asa tem que estar aqui em Arapiraca para que essa garotada possa sentir se ambientar com o torcedor, né? E o Asa precisa fortalecer essa base, fazer peneiras aí, peneirões aí nas cidades. Aqui tem tanto garoto, tem tanto moleque bom merecendo uma oportunidade, trazer essa molecada pra cá, o desejo, a vontade de jogar, de vestir a camisa do Asa. Tanta gente na região que poderia ser observado e ter uma oportunidade. Agora, você valorizar a prata da casa, você também botar para jogar, você peitar para um jogo, você contrata o João Cambão, não joga nada e entra com a camisa do Asa. Por que não um garoto que é seu? Você poderia investir nele. Se você confia e acredita que ele é bom jogador, por que não investe no garoto? Não é? Toda a região nossa aqui, Guima, toda a região já demonstrou que tem jogadores de qualidade, jogadores que foram para o exterior, tudo. Da Tapera, realmente, que é uma das cidades do sertão que mais revela jogador. Vem agora na minha memória o Cleito Xavier, isso. O Nen, que era um jogador, o Banguelo do Nen, que era um jogador, Denilson. Aquele Thaleson que foi do Flamengo, não foi do Asa? Batalha veio com Edinho Batalha, Thaleson, Campo Alegre, o próprio Júnior Viçosa, que apareceu aqui no Igaci. Se a gente for ver, o próprio Didira, e nós estamos localizados, assim, uma localização abençoada no coração de Alagoas, onde fica perto de tudo. O Asa agora já deu uma boa Berinho caminhada. Foi do Asa, Berinho, né? Grande Carl Berinho Riva, da Jaramataia, Carl Riva. Agora, nós temos hoje um centro de treinamento que tem até acomodações. Tem que trazer essa turma para cá para jogar bola, estudar. E eu concordo demais com esse complemento. Se você tiver um complemento com os atletas da terra, com certeza o time vai ter mais garra, mais determinação. Por mais que o futebol esteja levando um menino com 9, 10 anos, mas o cara, ele estando aqui, se ele ficar mais tempo, quanto mais tempo que ele fica, ele vai ficar mais ligado ao clube, ele vai estar mais, eu diria, como faz parte mais da família. É diferente do jogador que passa por aqui e sabe que vai ter um contrato de mês e vai investimento, embora. Né? Investimento de primeira linha, com certeza, no futebol. Não se revela mais, é uma coisa assim absurda. Absurdo. Você investe tanto em jogadores aí, salário de 20 mil, 30 mil. Guimarães, quando eu voltei a trabalhar em Arapiraca, 2012, eu trabalhei até 2000, voltei para Maceió, depois voltei em 2012 e graças a Deus estou até hoje. Em 2012, quando eu voltei, eu passei a conhecer o trabalho das categorias de base do Asa, e o Asa, naquela oportunidade, o Asa disputava sub-15, sub-17 e sub-20. Eu não me lembro qual foi o ano, mas eu vou até revelar isso aqui. Hoje, meu filho, João Vitor, que você conhece bem, que o Vitor conhece, que todos vocês conhecem, e hoje é fisioterapeuta. O João Vitor foi campeão alagoano. O Vitor Hugo acho que vai se lembrar disso. Meu primeiro jogo. O João Vitor foi, exatamente, o João Vitor foi campeão alagoano como jogador. Lá na Pajuçara. Do sub-15 do Asa. Isso. Lá na Pajuçara. Foi 2000. E nós tivemos. Ou foi 14 ou foi em 2015. Exato, então nós tivemos rodada dupla lá na Pajuçara, no antigo Severiano Gomes Filho. A preliminar decisão foi Asa e CRB sub-15, a principal Asa e CRB sub-20. No sub-15 o Asa foi campeão, no sub-20 o CRB foi campeão. Isso. Quer dizer, então você tinha isso. Aí eu lhe pergunto, será que só poderia ser antes? Não pode ser agora? Quer dizer que o Asa tem que se resumir somente ao profissional e todo ano você forma o elenco, desmancha, forma o elenco, desmancha, forma o elenco, desmancha. É difícil, Guima. Isso tem que ser repensado, realmente. Então, olha, isso é fundamental, Oswaldo. Ou se repensa nisso, a gente não se torna grande. É verdade. Primeiro, é um investimento que tem retorno. Tem um retorno para a qualidade do futebol do clube e tem um retorno financeiro também. Do investimento que você fez, você vai ter. Só para complementar, viu, Dinho? Você sabe quem jogava com o meu filho nesse time campeão alagoano sub-15? Hoje é lateral esquerdo do Corinthians, o Hugo, que é de Craíbas. Isso mesmo. Foi campeão alagoano sub-15 pelo Asa. Exatamente. Então, o solo é muito fértil, Guimarães. Mas tem que ter coragem. Agora, é isso aí. Tem coragem, que ter coragem. Porque não adianta também você pegar um monte de garoto e não botar pra jogar.
Não, tô falando o seguinte, você tem que ter o trabalho na base. Sim. E o grande título da base não é o troféu. É você chegar no sub-17, porque hoje em dia o garoto com 17 anos, o cara já joga no profissional. Mas se você não jogou ainda, mas você tem um sub-20, e você chega no final da temporada, você coloca pelo menos 2, 3 do profissional, você já tá no lucro. Mas você não tem. Você vê hoje o Santos, que já sempre foi um dos times que mais fez revelação do futebol brasileiro. Deu uma queda. Começou, quando ele diminuiu de revelações, diminuiu de ganhar título, parou na Série B. Isso. Hoje o Palmeiras vem revelando um jogador atrás do outro e ganhando muito dinheiro com isso também. Entendeu? E ganhando títulos também. Sempre tem times vitoriosos que estão em um patamar que deveriam servir de exemplo para esses times que não estão nesse patamar. Que você não vai comparar o futebol alagoano com o futebol de Palmeiras, de Flamengo, de Vasco, essas coisas todas. A gente tem que estar na nossa realidade. Mas nós tivemos uma época próximo de CSA e CRB. Hoje eu acho que o CRB está bem à frente. Eu não sei como é que anda a categoria de base do CSA, mas o CRB anda à frente e nós paramos de uma vez. O CSA, inclusive, hoje eliminou o CRB na Sub-17, Copa Alagoas Sub-17. Vai decidir agora a competição. Tá aguardando o adversário. E o CRB foi campeão sub-20 no final de semana, derrotou o Jaciobá na decisão. Então estão assim equiparados, né? Me parece um equilíbrio. Agora, o que eu imagino é o seguinte: você fala numa região tão boa, essa região aqui, o Asa está no centro, Arapiraca é o centro do estado. Arapiraca é o centro do estado, é o coração do estado. Aqui pulsa o coração do estado. A economia bate forte aqui. O coração do estado é Arapiraca. Aí você tem toda uma região para você trabalhar, toda uma região para você explorar, não é? Aí você, como fazer? Você pega um cara, um treinador, um cara que tenha realmente know-how, capacidade, não é? Um cara que você, olha, uma vez eu vi de um professor do CRI, eu não me lembro do quem foi, não sei se foi Givanildo, eu ouvia muito, foi o Givanildo, eu fiz uma pergunta que antigamente eu fui repórter também, eu tentei ser um bocado de coisa, não prestei em nada, então e aí, resultado, ouvi o Givanildo, perguntei, Givanildo, não sei o que lá, ele disse, olha, perguntou alguém? Não sei o que, ele respondeu, aí ele lembra, ele disse assim, olha, Guimarães, o clube de futebol, quando ele vai contratar para as categorias de base, o melhor tem que ser contratado para na época era juniores. Você está falando dos profissionais, os técnicos. Né? Os técnicos. O melhor tem que ser contratado para essas categorias aí, porque a formação é o que vai lhe dar dinheiro, é a formação, tá aqui. Você não pode pegar um cara que não sabe nem falar, que não sabe nem conjugar o verbo, abre a boca para dizer, o pessoal estão na cara do cacete, meu irmão. O pessoal estão aonde? O pessoal está. A gente estávamos. O cara não sabe nem falar. Aí você tive um na base do CSA, Guimarães, que teve um jogo que terminou o primeiro tempo. A gente tava perdendo, ele disse o seguinte, olha, quem tiver satisfeito, diga que eu tiro. Então o melhor preparador físico, o melhor técnico tem que estar nessas categorias. Por quê? Porque você vai dar a essa categoria uma importância e vai ter um profissional realmente qualificado para você formar uma base de qualidade. Aí tem jogador que não chega, não sabe cobrar uma falta, não sabe cobrar um escanteio, mas porque bota os piores para comandar essas categorias. Aí qual a evolução que você vai ter? Nenhuma. Você tem um professor analfabeto é complicado. Não é verdade? Reconhecido. Com todo respeito, é complicado. O Oswaldo sabe até que ele estava presente nesse momento quando nós trouxemos o técnico de categoria de base do Vasco. E foi feita uma peneirinha Arapiraca, Maceió, Craíbas. Eu até quem banquei a estadia dele por aqui. E daqui foi levado 3 meninos, inclusive um de Craíbas. E muito bom jogador. Não ficou lá porque depois o pai foi buscar. Mas ele ficou admirado, o cara veio de lá, disse, o celeiro que era essa região aqui, de tanto jogador. E não se explora. Não se explora. É como se você precisa alguém vir de fora. Agora sim, sabe, Guimarães? Os nossos clubes não exploram, porque os clubes eles vêm de fora e levam. É por isso que volta e meia você vê um jogador que é alagoano jogando Série A do brasileiro, que rapaz, esse jogador é alagoano, ele é da cidade e tal. Por quê? Porque os nossos clubes não têm isso. Mas muitos clubes, inclusive até do Nordeste, os caras chegam aqui, olham, gostam e levam.
Dois exemplos claros, o Deizinho nunca jogou no Asa. E claro, jogou no Muricy, no Ferroviário, estava no Capital, e o Reinaldo, que jogou por muito tempo na Europa. Foi artilheiro lá para onde ele jogou, Azerbaijão, Turquia, em outros centros do futebol, na Bélgica mesmo. O cara ali da Fazenda Velha. Foi pro Náutico, de uma peneira pro Náutico, e de lá do Náutico foi pra Europa e já encerrou a carreira e nunca passou aqui no Asa. Então são poucos exemplos, mas são exemplos claros disso que vocês estão citando aí. É como se você estivesse num garimpo, um local que é para extração de riquezas, e você não tivesse um garimpeiro. Você, rapaz, a gente aqui só tem ouro. É ouro embaixo, ouro em cima, ouro de lado, ouro de banda, mas não tem ninguém que faça essa extração. Não, fica complicado. Olha, coisa que como diz aqui, nós falamos sempre do bom gerente de futebol, porque ele vem com essa visão. Você traz um gerente que tenha realmente inteligência do futebol, que saiba tudo do futebol, ele vai realmente tocar nesse assunto. Esse clube não tem uma base? Esse clube não tem uma base? Então o que falta é esse gerenciamento, essa coisa do futebol profissional, profissionalizar o futebol. É como o Oswaldo sempre toca nesse assunto. Se você não profissionaliza, não adianta. Por isso que o Asa não anda, você não vê o Asa. Essa história de ser, o Asa nunca chegou a ser a terceira força do futebol de Alagoas. A terceira força. Antes, quando nós tínhamos a base, trabalhava-se a base, fazia de tudo. Antes, agora não. Você não pode dizer. Hoje qualquer time que vem a Arapiraca hoje não encara o Asa mais como um time competitivo. Para ele não é aquele Asa, né, quando o time vinha para cá, o cara já vinha com medo. Verdade. Perderam esse medo, meu irmão. Não tem mais, não existe. As pessoas não têm aquele respeito que tinha aquele Asa das antigas. Mas tudo isso se perdeu aqui. Então você precisa melhorar. O Asa precisa melhorar uma série de coisas ainda, para podermos dizer que o Asa realmente é um clube de futebol que está agindo, que tem base, tem uma base sólida, tem um sub-20 trabalhando direitinho, né? Participando com os profissionais, trabalhando com os profissionais. Aí você vai para algum canto, mas por enquanto, meu irmão, ainda não. A palavra base já diz tudo, né? Já diz tudo, meu irmão. Tá? Eu não quero agradecer a presença do Dinho Leite, a importância do Dinho Leite estar aqui como conselheiro, e outros virão também, porque é evidente que o Asa precisa dessa. Eu gostava tanto de falar com o Dinho, o Dinho era tanto entusiasmado. Rapaz, eu conversava com o Dinho, saía voando, rapaz, esse rapaz precisa ser o presidente, não é nem mais conselheiro. Mas eu tô vendo você, claro, atarefado, com mil compromissos, eu entendo completamente, mas você, assim, tá desgostoso. Não, rapaz, nunca diga que dessa água eu não beberei, rapaz. Eu nunca mais vi você falar da história da sua avó, da sua minha avó. A avó dele já foi presidente do Asa. Não foi, mas foi quase que ganha. Sim. Nós estamos aqui concorreu, né, Guilherme? Eu tô sinceramente, inclusive eu procurei o pessoal que faz futebol de base, o Bruno, tudo agora, se precisar de mim na base, já ajudei muito a categoria, o profissional, agora estou para ajudar. Pensamento. Vamos tentar ajudar a base, porque vocês tocaram num assunto aqui que realmente é primordial. Esse anima. A gente vê o Asa de novo. Para ser grande tem que ter categoria de base, tem forte, que ter uma estrutura organizada, forte. Era pra gente estar aí brigando com o CSA, CB, indo pra Copa São Paulo. Exatamente. Entendeu? Aí a gente tá deixando para times até que não são profissionais aqui, às vezes vão representar Alagoas, porque o Asa não tem uma base, o cara às vezes entra na vaga do Asa mesmo. Não tem jeito. Dinho, meu irmão, um abraço, obrigado demais da conta pela sua presença, e depois você retorna lá na frente, próxima eleição, quando a conta estiver pegando fogo, você sempre aparece com o cara do corpo bombeiro para apagar o fogo. Um abraço, Andinho, prazer enorme. Outro tranquilo, são anos de eleição, a gente está tratando muito da eleição do Asa aqui, vamos deixar passar a eleição municipal e vamos tratar também da eleição do Asa, que eu espero que a do Asa seja bem antes da municipal, em setembro, porque a outra é em outubro, antecipe. Então eu quero agradecer demais aqui o convite de vocês aqui, do nosso
Nossa, já estou querendo também trabalhar aqui na rádio. Nosso diretor de Assis Lima. Né? Um grande abraço pelo convite a todos vocês. É sempre bom fazer parte aqui dessa bancada. E toda hora que for possível e nós formos chamados, nós estaremos aqui. Vocês realmente gostam e quando se discute isso, ninguém pode pensar diferente. Quem pensar que pense, mas é o interesse, como vocês já disseram. Quanto mais o Asa tiver calendário, quanto mais é bom para todos nós, é bom para a imprensa, mas é bom principalmente para o torcedor, porque Arapiraca nós não temos tanto lazer que nem tem na capital alagoana, em Maceió, tantas praias belas, e o grande lazer do arapiraquense, do agrestino, da região agreste, é ir assistir o jogo do Asa. Então o Asa precisa estar sempre pronto. Agora o Asa está terminou o Asa esse ano, não tem mais jogo. Falta alguma coisa pra gente no final de semana. Claro. Aquela já tá ouvindo na rádio, quando não pode estar no estádio, a gente sente essa falta. Então é bom que próximo ano a gente se organize e dê uma esticada mais no calendário e que a gente consiga estar falando aqui já não de consertar erros, mas de parabenizar e dizer, nós estamos agora na Série C, vamos nos projetar para a Série B. É assim, porque quando a gente chega na C, já tem que pensar aqui para B. Agora tem que ser sair da D. Então, uma boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, a todos aqui presentes e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.